Você gostaria de tornar-se o mestre de sua mente e o senhor do seu destino? Neste vídeo eu quero trazer um assunto poderosíssimo que será capaz de transformar a sua vida assim que você começar a aplicar. E hoje eu quero falar sobre a tarefa mais difícil do mundo, o trabalho mais difícil e mais árduo do mundo, que é o trabalho de pensar. E por que eu estou falando isso? Eu quero compartilhar com você um ensinamento aqui da ciência para ficar rico. E eu vou falar sobre o processo de tornar-se o mestre de sua mente, o capitão da sua alma e o senhor do seu destino. Porque você é o capitão da sua alma, você é o mestre do seu destino, você é o senhor das tuas circunstâncias. E eu vou ler aqui alguns parágrafos para você entender como você pode se tornar o mestre de sua mente, como você pode controlar e dominar a sua mente. E você vai entender porque pensar é o trabalho mais árduo, é o trabalho mais difícil do mundo. Você vai ver a dificuldade que é pensar. Eu vou ler aqui e vou explicando, ok? Para você que não sabe, também é bom informar que este livro foi lançado em 1910, fazem mais de 100 anos. E as verdades nele contidas permanecem até hoje. Ele diz assim, que pensar de acordo com as aparências é fácil. Mas pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso. É o trabalho mais árduo e mais difícil do mundo. Preste atenção. Ele fala que as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter, preste atenção neste verbo, manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Então assim, ele vai falar assim, que existem pessoas que pensam conforme as aparências e pessoas que pensam a verdade independentemente das aparências que a cercam. E ele vai dizer assim, toda aparência no mundo visível, ou seja, no mundo físico, produz a forma correspondente na mente que a observa. Então, quando você observa as aparências ao seu redor, produz imagens e uma forma correspondente na sua mente, ok? Dentro da sua imaginação. E você só pode evitar isso mantendo, preste atenção neste verbo, mantendo o pensamento na verdade. E aqui verdade está com letra maiúscula. Agora olha só o que ele vai dizer. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente. E por fim, no corpo. A não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência. E a verdade é a saúde. Então aqui você começa a entender como você pode dominar, controlar a sua mente e tornar-se uma mente mestra, tornar-se um mestre da sua mente. É você manter a sua mente na verdade, independentemente das aparências que cercam você. Na aparência, existe a tal doença. Mas a verdade é que só existe saúde. E isso só vai se manifestar na sua vida quando você manter o seu pensamento na verdade de que só existe saúde e que o resto é uma aparência. Só se torna verdade para você quando você começa a observar e manter o seu pensamento naquela aparência. Então, dominar e controlar a mente, tornar-se uma mente mestra, um mestre da mente, é você manter o pensamento na verdade, independentemente das aparências que estão cercando você. Nós vivemos em 4 quadrantes, em 4 mundos, em 4 reinos. Nós vivemos no mundo mental, emocional, espiritual e no mundo físico. O mundo físico aqui é um reflexo do mundo mental, emocional e espiritual. Então esse mundo aqui que é um reflexo, ele nos ilude. Esse mundo que é um reflexo, esse mundo físico, ele nos engana. Porque os sentidos físicos nos mostram que está tudo ao colapso, está tudo acabado. Mas só que você ser um mestre da sua mente é você manter o pensamento na verdade. E qual é a verdade? De que no seu mundo mental, emocional e espiritual, a verdade da saúde, da beleza e da prosperidade está reinando em seu mundo. Então você tornar-se um mestre da sua mente, controlar e dominar a sua mente, é você manter, lembra que eu falei do verbo? Manter o pensamento na verdade. E a verdade é, só existe saúde. Ah não, Elton, existe doença. Existe, mas do ponto de vista aparente, quando as pessoas começam a
ficar observando, dando foco e atenção na doença. Mas só que por trás de toda doença existe a possibilidade da cura e da saúde. A saúde sobrepõe-se. A saúde está acima de tudo. E você vai tornar-se uma mente mestra quando você manter o pensamento na verdade. E a verdade é, só existe saúde. Para de observar a doença, para de dar foco na doença, para de dar atenção à doença. E esqueça a doença e mantenha o seu pensamento na verdade que te diz, só existe saúde. Ah, mas eu vi ali o caso, não sei o que eu... Então, você está sendo iludido, você está enxergando as aparências daquilo. Mas só que os seus sentidos físicos estão te levando a acreditar que aquilo é a verdade. Mas a verdade não é aquilo, aquilo é uma aparência. A verdade é o que você mantém no seu mundo mental, emocional e espiritual. E isso vai manifestar-se no seu mundo físico, porque o mundo físico é um reflexo do mundo interior. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento. Você fica vendo a pobreza, você fica vendo a miséria, você fica vendo a escassez, você fica vendo as pessoas sofrer, você fica vendo tudo aquilo e vai formando imagens na sua mente, a sua imaginação vai trabalhando mediante aquilo. A sua mente vai trabalhar mediante aquilo que você dá a ela. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência, e que a verdade é a abundância. A pobreza é uma aparência. A pobreza se torna real porque as pessoas pensam em pobreza, sentem pobreza, acreditam na pobreza e aceitam ela como verdade. A partir do momento em você tirar o foco, a atenção e parar de observar e de prestar atenção nessa aparência e manter o pensamento na verdade que te diz só existe abundância, riqueza e prosperidade porque Deus fez esse mundo com recursos infinitos, você vai dominar e controlar a sua mente, porque você está mantendo o pensamento na verdade e não na aparência. Então, a pobreza e a doença existe, mas existe em forma aparente, porque as pessoas observam e tudo aquilo que você foca se expande. Se você ficar observando, pesquisando, estudando sobre aquilo, aquilo vai parecer um monstro para você. Mas quando você mantém o pensamento na verdade, você começa a se tornar uma mente mestra, uma pessoa que controla e domina a própria mente. E provavelmente nesse momento os seus paradigmas estão gritando aí, não existe pobreza, existe doença porque eu estou vendo. Agora a pergunta que eu te faço é, você ficar observando a pobreza e a doença, você vai ajudar aquelas pessoas em alguma coisa? Você ficar observando as pessoas na miséria, na escassez e ficar se emocionando com aquilo, tendo um sentimento ruim em relação àquilo, vai ajudar aquelas pessoas? Não. A única forma de você ajudá-las é você crescendo, é você evoluindo, é você progredindo e ensinando elas a fazer o mesmo. Como? Tirando o foco da aparência e colocando o foco na verdade. E a verdade é, só existe saúde e só existe abundância. O resto é aparência. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. E um baita poder. Porque não é fácil. Porque os teus sentidos físicos, eles olham e dizem que a realidade é aquilo que você está vendo, mas não é. A realidade é o que está dentro de você, é o que você cria dentro no seu mundo mental, emocional e espiritual, que vai se refletir no mundo físico. Então, quando você manter o pensamento na verdade, e não a maior verdade que você pode assumir de que tudo é abundância, de que tudo é saúde, tudo é paz, prosperidade, bênção, você vai vivenciar isso no seu mundo. E você vai ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, assim como eu estou te ensinando aqui. E aí sim você vai começar a observar o mundo conforme a verdade, não conforme a aparência. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, uma mente mestra. Tem condições de dominar o destino. Pode ter o que quiser. A partir do momento que você aprender a manter o pensamento na verdade, e a verdade é, só existe abundância, só existe saúde. Você observar isso, colocar a sua atenção, o seu foco só nisso, e ignorar
Olha só, ignorar as aparências, ignorar as evidências dos seus sentidos, aquilo que os teus sentidos físicos mostram, te fazem acreditar que é a verdade, mas não é. É uma aparência. Quando você fizer isso, você vai se tornar uma mente mestra. Você vai dominar e controlar a sua mente. Assista esse vídeo de novo, de novo, de novo. Curta, comente, compartilhe. Eu sei que é difícil aceitar, mas agora você entende por que pensar é a tarefa mais árdua, mais difícil, mais trabalhosa do mundo? Porque você precisa manter os teus pensamentos na verdade, mesmo estando cercado por aparências que dizem o contrário da verdade. E aí você já pode ter uma noção do que está acontecendo no mundo hoje. Onde as pessoas estão focando, onde elas estão dando atenção, o que elas estão observando. Ficar observando a miséria, a pobreza, não sei aonde. Ajuda em alguma coisa? Muda? Não, porque se funcionasse já teria mudado faz muito tempo. Então mantenha os teus pensamentos na verdade, que só existe abundância, só existe saúde. E todas as pessoas com quem você entrar em contato, elas vão sentir isso de você, e você vai ensinar isso para elas. Aí sim, o mundo, o seu mundo começará a mudar. Por quê? Porque você mudou dentro, você mudou no mundo mental, emocional, espiritual e está refletindo no seu mundo físico. Todas as pessoas que entrarem em contato com você vão sentir isso e você vai ensiná-las, elas vão ensinar outras a fazerem isso. E aí sim, o seu mundo melhorando, você vai ver o mundo com outros olhos, mantendo o pensamento na verdade e ignorando as aparências que te cercam. Obrigado.